Você quer saber se você é bom em alguma coisa? É só você reparar em quem vai te copiar, quem vai fazer igual ou até mesmo em quem vai se inspirar em você para fazer algo. Já pensou em se tornar uma referência? Pois bem, esse perfume aqui pensou. Ele fez, conseguiu, tanto que ele é um sucesso. Ele é um sucesso. E por que eu estou trazendo essas duas versões? Né? Por que eu trouxe essas duas versões? Porque nesse vídeo que vocês estavam aguardando muito, tá aqui. 10 perfumes de nicho que são inspirados na joia de Maison Francis Kurkdjian. Baccarat Rouge, essas joias magníficas que eu tenho em minha coleção, tenho prazer em ter em minha coleção. Só que dessa vez, 10 alternativas para eles que vão travar a mente de vocês. Venha assistir essa resenha super incrível até o final. Pessoal, tudo bem com vocês? Estão gostando dos vídeos, né? Eu tenho certeza, porque se eu tô gostando, imagine vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações, isso me ajuda muito. E algo bem bacana, né, que eu peço para vocês. Confiram os links aqui na descrição, tá? Perfumes à pronta entrega de nicho no Brasil. E também, se vocês querem comprar decantes, tá? Tem aqui a VIP da Roberta, fiquem à vontade, ok? Pessoal, esses 10 perfumes que vou falar no decorrer deste vídeo, né, que estarei apresentando para vocês, são perfumes que eu testei. Foi por isso que demorou um pouquinho esse vídeo, tá? Eu fui testando, secando o frasquinho, testando para ver realmente a similaridade deles com o Baccarat, tá? Não tô com nenhum frasco dele, tá? Nem amostra, mas eu testei todos eles. Então é algo que eu vou assim, que com bastante prazer vou entregar uma qualidade surreal, tá? De verdade, esse vídeo vai estar muito bacana. Tá bom? Só lembrando para vocês, Baccarat Eau de Parfum, ano de 2015. E o Baccarat Extrato, ano de 2017. Tá? Gente, por que eles foram um sucesso tão grande assim? Primeiro, a parceria, né, que é com a Baccarat, que é uma empresa de cristais, tá? O 540 é a temperatura que que a areia se torna vidro, ela se cristaliza, é algo bem bacana. O cheiro desses perfumes é um cheiro doce, com bastante jasmim, açafrão, resina de abeto. Aqui no extrato a gente tem amêndoas, ele é um pouco mais doce, um desempenho surreal. E eles fizeram um marco na perfumaria, assim como a Aventus, tá? Se vocês podem falar mal quanto quiserem, mas a Aventus é bom. E principalmente o Aventus moldou muitos outros perfumes a se inspirarem nele, tá? Pode bater os pés, xingar nos comentários, que não vai adiantar. É isso que o Aventus fez e é isso também que Baccarat Rouge fez. Não é à toa que eles são os 2 perfumes mais famosos do mundo. E talvez até os mais queridos, viu? O primeiro perfume para falar para vocês é um perfume da Thomas Kosmala. Essa é uma casa que até hoje eu só vi perfumes que são inspirados, tá? Que são perfumes que têm uma certa cópia, ok? E é o Apres L'amour. Vai estar passando aqui o nome dele e o frasco como ele é, tá bom? Ele foi lançado no ano de 2018. A sua abertura é um pouco diferente do Baccarat Rouge, tá? É um pouco diferente, mas a sua secagem é a mesma, tá? É a mesma secagem, muito similar mesmo. Então pode ser que sim, se a pessoa fala, nossa, tô usando Baccarat Rouge? Não, tô usando o Apres L'amour do Thomas Kosmala. Então tem essa chance de estar confundido, tá bem?
Essa casa, ela, né, a Thomas Cosmala, ela entrega muito desempenho. É uma casa que os perfumes têm um bom desempenho. Aqui no Brasil ela é pouco conhecida, tá? Poucas pessoas, poucos conhecidos falam desta casa, tá bem? O segundo que eu deixei aqui, esse daqui é até mais conhecido, tá? Esse ele é mais frutado, tem um lado um pouquinho mais atalcado e foi lançado no ano de 2019, tá? Ele tem essa similaridade com o Baccarat, tá? Mas essa framboesa, esse lado atalcado, faz com que ele seja um pouco mais autêntico, que é o Chic da Anfaz, tá bem? É um perfume diferente, bem diferente, tá? E essa casa também trabalha com alto desempenho em suas notas, tá? São perfumes bem carregados, bem fortes, que de certo modo chama muita atenção, tá? Principalmente para o Atan. O Atan é o fecal da casa, uma abertura bem desafiadora, mas tem uma secagem muito gostosa, ok? O terceiro é de uma casa que eu acho fantástica, tanto que tem 2 perfumes dessa casa que eu quero comprar para minha coleção, tá bom? Que é o Moonlight em Chiang Mai, da Duzita. Gente, essa casa tem 2 perfumes que eu falei que eu quero muito, que é o Oud Infini e o Erawan. O Oud Infini é um perfume fecal muito forte, mas muito sensual, e o Erawan é um cheiro de grama, tá? Essa casa do Zita, ela não chega a ser uma casa indie, mas ela tem esse lado mais artesanal, entrega muita qualidade em todos os seus perfumes. São perfumes, de certo modo, até mais autênticos, tá? Salve a exceção esse, né, que é uma inspiração ao Baccarat Rouge, mas são perfumes que detonam, são ótimos, tá? Alguns têm um desempenho mais elevado, outros nem tanto, porém é uma casa que tem um custo-benefício muito interessante, tá? Não é aquela casa tão cara assim. O Moonlight foi lançado no ano de 2020, tá bem? Ele é mais especiado e menos doce, tá? Que o próprio Baccarat, só que tem sim essas nuances, você pode estar assim falando, nossa, esse perfume está me remetendo ao Baccarat, só que essa é a diferença dele, tá? Ele é um pouco menos doce e mais especiado, tá bom? O quarto, esse eu acho que todo mundo conhece. Se não conhece, eu tenho certeza que vocês darão um jeito de conhecer, porque ele é muito barato. É um perfume muito barato, é abaixo de 800, até mesmo 700 reais, tá? E essa casa, ela entrega muito desempenho, pouca qualidade, mas muito desempenho e um preço muito tentador, que é a Montale. E aqui nós temos o Arabian Tonka, tá bom? Vai estar passando aqui de baixo, que foi lançado no ano de 2019. Ele é idêntico ao Baccarat Rouge, porém ele consegue ser ainda mais bombástico do que ele, porém ele é muito mais sintético. Então a qualidade que vocês têm nesses dois aqui, que já não é tão natural, lá é totalmente sintético, é bem artificial, tá? E foi lançado no ano de 2019, 4 anos depois da versão Eau de Parfum. Complicado, né? O quinto perfume, esse eu acho que vocês conhecem também. Ele já é até mais comercializado, ele tem um fácil acesso, porque tem lojas aqui no Brasil que vendem ele, tá? É o Espírito Florentino da Tiziana Terenzi, um perfume lançado também no ano de 2019. A sua abertura ela é idêntica ao Baccarat, tá? Mas a sua secagem ela muda, sua base muda um pouco porque ele tem uma nota de couro, tá? Então é isso que dá essa diferença, né, que reparte eles, mas é só por causa desse couro. Mas a sua abertura é idêntica ao Baccarat Rouge. Não é um perfume tão caro, tem uma tampa muito bonita, as tampas da Tiziana Terenzi, dessa coleção em que os frascos são mais arredondadinhos, são tampas bastante pesadas, tá? São bem pesadas. Se cair no pé vai machucar. E tem um custo-benefício até que interessante. Eu creio que um lacrado deste perfume esteja na faixa de uns 1.400, talvez até menos, tá bom? Esse daqui já tem resenha dele no canal.
E é necessário, tá? O sexto perfume que mais assemelha a ele é da Mancera, é o Instant Crush, tá? Instant Crush é um perfume totalmente inspirado no Baccarat, tá? Totalmente. Ele é idêntico na sua abertura, na sua secagem, tudo. Até nas suas notas, você bate o olho e fala, isso parece o Baccarat. Foi lançado no ano de 2019, também é um perfume bem bombástico, chama atenção, exala muito, a mulherada gosta, os homens gostam. Então, assim, é aquele perfume que chega chegando e é sim uma cópia descarada do nosso queridinho Baccarat. Porém, sem um frasco de 120 ml e um custo-benefício muito bom, tá? Você consegue estar encontrando ele lacrado até mesmo, eu creio, em 700, 800 reais. É um perfume que entrega bastante similaridade, bem sintético também, mas é uma alternativa barata para o Baccarat. Tá? É uma alternativa bem barata mesmo e é um perfume de nicho. Tá bem? Agora a gente vai voltar também para a Montale, que Montale e Mancera são do mesmo dono, mas aqui voltamos para a Montale. Tá? Esse daqui é um pouco menos conhecido, que é o Sensual Instinct, tá? Também lançado no ano de 2019. A sua abertura não se assemelha tanto ao Baccarat, tá? Mas as suas notas de base, a sua secagem é a mesma. Lembrando que mais sintético, uma qualidade inferior à nossa querida Francis Crick Jam, tá bem? Agora, esse daqui é interessante. Esse frasco, ele é bonito, a apresentação dele em si, tá? E ele é mais encorpado. É o mesmo cheiro, só que ele tem um desempenho maior e até que uma qualidade muito boa, tá? Que é o Stramonium da... Uns falam V Canto, mas é o Quinto Canto, tá? Uma casa italiana, tá? É uma, digamos assim, uma casa paralela à Tiziana Terenzi, tá bem? Esse perfume foi lançado no ano de 2018, tá? É um perfume muito procurado, é um perfume que vende muito fácil devido a essa proposta sua que é ser um Baccarat Rouge, tá? Ele é mais barato, tá? Creio que todos os perfumes que eu trouxe aqui, todos são mais baratos que o próprio Baccarat Rouge. Alguns são quase o dobro da sua volumetria, tá? Lembrando que volumetria é quanto que cabe aqui. Volume é isso aqui. Uma volumetria de 70 ml, o meu deve ter uns 35. Entendeu? E esse estramônio, ele é muito procurado, vejo eu, né, por mulheres. Ele tende um pouquinho mais ao feminino, mas homens conseguem utilizar, tá bem? Chegamos na reta final. Esse daqui é o nono perfume que tem muita similaridade, que é bem parecido com o Baccarat. E ele é interessante porque ele é mais fresco, tá? Ele é uma abertura um pouquinho mais agradável, mais fácil, que é o Trajan da Electmus, tá? É um frasco muito bonito, como vocês viram aqui. Frasco bonito, pesado, tá? A caixa também passou por umas reformulações, é uma caixa pesada. O borrifador não é tão bacana, tá? Então, a única diferença dele é a sua abertura. Ele abre mais cítrico, tá? Bem mais cítrico. Porém, a sua secagem, a sua base é idêntica. E foi lançado no ano de 2020, 5 anos após isso. Algumas pessoas comentam que a casa Electmus não tem tanta qualidade, não oferecem tantos perfumes legais. Eu discordo, tá? Tem aquele de Amber, até esqueci o nome. É um lilás, depois vocês deixam aqui no comentário, que esqueci, que é muito bom. Tem o Black Caviar, ele é uma experiência olfativa, porque ele cheira a peixe, tá? Ele cheira a esturjão, tá? Quem já comeu caviar sabe do que eu tô falando. Mas é uma casa muito interessante, tem alguns perfumes que valem a pena, Júpiter, se eu não me engano. Tem outros perfumes, acho que é o Aurora, que tem uma nota de rosa muito similar a vinho, tá? É uma delícia, vale conferir. E, por fim, lançado no ano de 2019,
esse frasco eu acho ele lindo. Essa casa, ela tem uma qualidade muito boa. Ela tem perfumes muito bons. E os frascos parecem vasos artesanais que ficam expostos em museu, porque é uma arte, é uma obra de arte, tá? Que é o Head Potion de The Merchant of Venice, tá? É um perfume mais floral que o próprio Baccarat. Tem esse lado mais floral, só que é na mesma pegada, procura esse mesmo fim que o próprio Baccarat Rouge, tá? Lançado no 2019, 4 anos após, então assim, é uma tentativa de venda, tá? É um apelo comercial. Só que esse perfume, diferente de todos os outros, ele apela na sua apresentação. É muito bonito. Pessoal, é muito bonito, é uma apresentação que chama a atenção, tá bom? Esse vídeo foi pedido por muitas pessoas, perdão pela demora, tá? Mas foi necessário eu conhecer. Desses 10, eu conheci 14, tá? 4 eu achei que não tinha sentido algum com o Baccarat. Mesmo testando, foi por isso que eu levei um tempo, tá? Que eu precisava de testar para trazer essa assertividade para vocês, tá bom? Mas tem algo que eu quero perguntar para vocês. Qual é o perfume de nicho? Tá, vamos colocar então, temos da perfumaria Design, que se assemelha ao Baccarat. Deixe aqui nos comentários, porque isso ajuda bastante, porque há pessoas que no momento não vão ter condições de comprar o próprio Baccarat ou algum dessas listas, mas pode ser uma alternativa mais barata. E lembrem, pessoal, não vão atrás de contratipos, tá? É algo que vocês fazem com respeito ao pescoço de vocês, tá? Antes de mais nada, mas também com quem investe muito dinheiro para entregar qualidade, tá? Por mais que são perfumes que são inspirados, que se assemelham ao Baccarat, o que eles investiram para fazer um perfume não chega nem perto do que qualquer marca vagabunda de contratipo vai fazer, tá bom? Não tenho problema em falar nisso, se vocês não gostaram, tudo bem, é a minha opinião, para mim não vale a pena, ok? Então, pessoal, muito obrigado por esse vídeo magnífico, um prazer trazer esses perfumes para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.